Na história humana, qual é a raça mais forte da humanidade? Se lhe fizessem essa pergunta, todos responderiam: Esparta! O rei mais poderoso da nação mais poderosa. O homem considerado como o rebelde mais forte da história. Rei Leônidas I é o maior líder da história da nação espartana. Apesar de seu jeito de viver excêntrico, treinando mesmo após sua morte, a verdadeira força de Esparta não reside em sua força de combate. Não. A verdadeira força dos espartanos é a sua vontade inabalável. Eles nunca baixam a cabeça para ninguém, nunca se ajoelham, nunca desistem, lutam com a sua própria vontade, lutam com a sua honra de lutar. Isso é Esparta e isso é Leônidas. De acordo com todos os espartanos, Leônidas I é a verdadeira representação desse sentimento, e por isso ele é considerado o maior dos espartanos. Em 480 a.C., durante a guerra entre o Império Persa e a Aliança Grega das Cidades-Estados, Esparta estava prestes a ser atacada pelo maior exército do mundo, o exército do rei Xerxes de mais de 300 mil homens. E a destruição das terras gregas estava garantida se não fossem para a batalha naquele exato momento. O problema era que aquele período era exatamente o período do festival de Carneia, momento onde eles comemoravam um período de paz obrigatória, uma ordem dada do oráculo de Delfos pelo próprio deus do sol Apolo. Não só os anciões de Gerúsia se recusaram a avançar contra a Pérsia por causa disso, como os próprios soldados espartanos também não sentiram a necessidade de lutar. Alguns por orgulho e arrogância de que mesmo após o Império Persa adentrar na península eles poderiam vencer, e outros simplesmente por seguirem a maioria, sem ter a determinação para se impor. Isso é claro, exceto pelo rei Leônidas I, o maior rebelde da história. Discordando da decisão do conselho, Leônidas simplesmente quebra a estátua de Apolo no soco e parte para a batalha sozinho. De acordo com o próprio Leônidas, ele não queria lutar, e muito menos morrer. Ele preferia tomar um drink ou tirar uma soneca. Mas ele iria à luta, mesmo sozinho, mesmo contra mais de 300 mil homens. E o motivo era simples. Aquele era o momento de lutar. E quando é hora de lutar, você sempre deve lutar por sua própria vontade. Pois isso é Esparta. O discurso e a atitude de Leônidas foram tão nobres que mesmo sem as ordens do Conselho de Esparta e mesmo sem o próprio general Leônidas pedir, 300 espartanos se moveram sozinhos para partir com ele numa guerra onde a morte de todos era inevitável. Um pouco depois, um dos espartanos entre os 300 da lendária Batalha de Termópilas, Hages, diria que aquela batalha era o momento onde mais eles se sentiram vivos. Sim, sem nem mesmo uma palavra, apenas com seus ideais e as suas costas, as costas mais respeitadas da humanidade, Leônidas cativou 300 homens a lutarem na batalha que salvaria toda a Grécia das forças persas. Uma batalha de 300 homens contra 300 mil, se rebelando contra o destino, se rebelando contra o status quo, se rebelando contra as ordens de um deus. Leônidas e seus homens salvaram a Grécia. Após sua morte, já na reta final de sua luta contra o deus do sol Apolo, Leônidas explicou sua real motivação de lutar, que não envolvia vingança contra Apolo ou salvar a humanidade. De acordo com ele, nós não escolhemos como nascemos, mas sim como vivemos e também como morremos. Isso é escolha nossa. Assim como no passado, quando Leônidas decidiu lutar seguindo sua alma, ele fazia isso em sua batalha com Apolo. Tudo isso para provar que Esparta é a nação mais poderosa. Muitos subestimam a força de Rei Leônidas, achando que ele é um dos personagens mais fracos do Ragnarok, mas as coisas não são tão simples. Resiliência, potência, ofensividade e força bruta definitivamente são palavras que combinam muito com o representante humano da nona rodada. Sua Volund, conferida a ele pela união de almas com a valquíria Geiroro, dá a ele bastante versatilidade, podendo ser um grande escudo, uma arma de longo alcance com lâminas giratórias ou uma massa focalizada em poder de destruição. E poder de fogo é um dos melhores atributos do rei espartano. Com o seu Phalanx Encos, Leônidas foi capaz de lançar Apolo pelos ares e superá-lo em força. Com o seu Phalanx Nêmesis, Leônidas desfere um poderoso golpe de cima para baixo, carregando com toda a sua vontade de matar. Um golpe tão poderoso que foi capaz de fazer um estrago considerável na arena do Ragnarok e surpreender até mesmo Zeus com a sua força,
causando uma onda de ar que chegava até a arquibancada dos deuses. Inicialmente, Apolo desviou desse ataque ao se aproximar de Leônidas, mas posteriormente esse mesmo Phalanx Nemesis acaba acertando Apolo de frente, jogando-o no chão e arrebentando completamente com o deus do sol. Antes mesmo de Leônidas acertar um golpe, já era evidente até mesmo para os deuses da plateia que ser acertado por ele seria um grande problema. Isso se provou quando esse golpe rasgou o rosto de Apolo e deu a ele dificuldades até mesmo para se levantar. Pouco depois, Apolo receberia uma de suas flechas de luz de volta contra ele, e não demonstraria tanta dificuldade quanto quando levou esse golpe de Leônidas, o que demonstra que a potência de ataque do rei espartano é assustadora. Além de temível força de ataque, talvez a estatística que Leônidas mais brilhe é a sua durabilidade e a sua resistência incríveis, o que é natural vindo dele, a representação viva de Esparta, um povo que nunca baixa a cabeça e nunca desiste. Durante a 9ª rodada do Ragnarok, Apolo desferiu diversos socos com a sua lira de Febo, e mesmo sendo completamente superado em questão de velocidade e recebendo vários socos em questão de segundos, Leônidas não chegou nem perto de cair. Posteriormente, quando Apolo prendeu com os seus fios e desferiu um potente soco carregado com os fios de Ártemis, Leônidas resistiu ao dano e contra-atacou usando os fios de Apolo como uma vantagem, criando uma abertura para acertar Apolo em cheio com o seu Phalanx Nemesis. E muitos podem dizer que Leônidas tem o demérito de ter acertado pouquíssimos golpes em Apolo, sendo 2 dele dentro de sua área de conforto, mas isso é mentira. Sim, um combate curto alcance em pouco espaço como Apolo fez, Leônidas de fato tem a vantagem, mas aquele conflito de pouco alcance também dificultava Leônidas, que tinha que ficar preocupado com não pisar para fora da linha por questão de orgulho. Além disso, naquele momento do confronto, Apolo estava usando seu modo de luta mais poderoso, de acordo com o próprio Zeus, e Leônidas mesmo assim saiu vitorioso naquela disputa, ou seja, em um combate contra o Apolo, no modo de luta mais poderoso dele, Leônidas saiu vencedor. Além disso, Leônidas tem alguns feitos bem interessantes de velocidade de ataque, especialmente com o seu Phalanx Athanatos, onde ele cria um momento com o movimento de seus braços e então dispara em sequência golpes que criam diversas pós-imagens. O rei de Esparta não se destaca em outros tipos de velocidade, como de reação ou esquiva, mas ele não precisa se esquivar de seus golpes quando a sua força física e a sua resistência são de alto nível. Além de todos os socos que Apolo desferiu na luta, Leônidas resistiu a dezenas, se não centenas das suas flechas de luz de Apolo, que como o próprio nome diz, são feitas de pura luz. Lembrem-se, de acordo com o próprio Hermes, essas flechas matariam qualquer humano comum. E quando Leônidas refletiu essa flecha contra o próprio Apolo, o mesmo ficou tão ferido que foi dito por Zeus que ele havia chegado ao seu limite. Ou seja, os danos que fizeram Apolo chegar ao seu limite foram a cabeçada de Leônidas, seu Phalanx Nemesis e a flecha de luz de Apolo refletida contra ele, flecha essa que Leônidas resistiu a várias. E mesmo com elas sendo invisíveis e o golpe mais rápido do céu, algo que apenas alguém como Zeus poderia lhe dar, Leônidas, com seu instinto e experiência de guerreiro, foi capaz de refletir essa flecha contra Apolo sem mesmo vê-la. Isso, apesar de não se aplicar como um feito de reação de Leônidas, já que ele não conseguia ver a flecha, demonstra toda a experiência dele em batalha, e poderia ser aplicado como uma reação instintiva do humano, ou seja, a capacidade de agir sem a necessidade de pensar ou raciocinar naquilo, uma habilidade muito interessante. Além disso, seu escudo demonstrou a capacidade de defender e refletir essas flechas, o que prova que ele é um escudo mais durável do que o próprio Leônidas. E ele fica ainda mais poderoso quando Leônidas acessa seu modo mais espartano, o Aletheia Esparta, escudo da verdade, que de acordo com Brunilde é a arma que representa a essência de Esparta, uma arma que não é apenas uma defesa sólida, como também um ataque imparável, um avanço de escudo e lança ao mesmo tempo, com o único objetivo de esmagar seu oponente. Com esse escudo, Leônidas foi considerado por Heindel como o portador do escudo mais poderoso da humanidade,
E apesar de nenhum enrenhar portar ou usar um escudo, exceto Buda, que é um deus, ainda assim demonstra uma resiliência defensiva considerável. Nos últimos momentos da nona rodada, Leônidas desfere seu golpe mais poderoso, o Phalanx Lambda, um avanço devastador que cria uma onda de choque e avança ferozmente em linha reta. Porém, esse golpe foi superado pelo Argyrotoxus de Apolo, o que não é um demérito. Lembrem-se, esse golpe é o mais forte em questão de potência de ataque do Deus do Sol, superando um escudo que é mais forte que aquele que defendeu diversas vezes as flechas de luz de Apolo. Por isso, em questões como força, potência de ataque, capacidade destrutiva, resistência, durabilidade e tolerância à dor, Leônidas é um dos personagens com mais destaque em Shumatsu no Valkyrie. Além disso, sua experiência, inteligência e batalha se demonstraram com conhecimentos práticos durante a luta, e principalmente a sua vontade inabalável contra qualquer situação, que, como ele mesmo diz, é o que significa ser Esparta. Mesmo na derrota, ele nunca cedeu nem abaixou a cabeça, seja para o destino, seja para os deuses. Suas costas continuaram a motivar não só os espartanos, como toda a humanidade. Querendo ou não, temos que admitir que Leônidas de Esparta é um guerreiro incrível. E você, o que acha do rebelde mais forte da história, Leônidas? Saudações a todos, esse foi mais um vídeo do quadro do Quão Forte É, dessa vez estrelando evidentemente o Leônidas. O primeiro vídeo do quadro foi com o Poseidon de foco, vídeo aí no card se você ficou curioso e quer dar uma olhada. Gostou do vídeo ou desse tipo de narração em específico? Não se esquece de dar like e se inscrever porque esse é um dos tipos de vídeo mais importantes e difíceis aqui pro canal. Então conto com o seu apoio para fazer valer. Comenta aí embaixo também se você acha o Leônidas forte, se o vídeo aqui mostrou um pouco do que ele pode fazer, que acredito eu muita gente não vê ou subestima ele. E comenta também que outro personagem você quer ver no próximo vídeo aqui do Quão Forte É. Agradeço a sua presença aqui e até mais.